Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Boa noite. Vocês acabaram de ver o início da fala do presidente Lula ontem, numa declaração à imprensa conjunta ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Essa fala vai aparecer no final do programa, então vocês fiquem até o final que a gente vai pôr a fala inteira do presidente Lula quando a gente começar. Está começando agora, quando a gente terminar, porque está começando agora mais um programa Outubro. O apoio efusivo de Lula a Maduro não pode atrapalhar a imagem de seu governo e dar armas ao bolsonarismo no Brasil? Lula não passou um pouco, não teria exagerado na efusividade? Rose Martins. Olha, eu não acho que o Lula exagerou. Eu acho que o Lula recebeu o Maduro como presidente de um país amigo do Brasil, de relações sólidas, não sei esse ato aí, esse intervalo de boas relações, um país vizinho, um país que abastece um estado abastece o estado de Roraima com energia elétrica. Não acho que ele recebeu com a devida, seguindo os protocolos, como acontece com outros chefes de Estado. Essa questão em torno do que o Lula falou sobre as questões internas da Venezuela, né, ele usou a palavra narrativa, isso também não é tão novo, porque até mesmo na campanha o Lula mencionou essa questão. Né, ele falou isso com o Maduro também, de que foi muito atacado na campanha. E sobre dar armas para o bolsonarismo, eu acho que tudo que o Lula fizer, eles vão encontrar uma forma de virar a mesa, né, de colocar contra a política do governo. Agora, eu acho que o Lula, ele agiu muito bem nessa questão da Venezuela, de receber o Maduro dessa forma e de fazer esse discurso, porque eu acho que isso tem uma questão pedagógica interna. Eu acho que o Lula e o PT e o grupo político ali mais específico precisa cada vez mais falar das questões relacionadas aos nossos países vizinhos, à integração sul-americana e latino-americana, de uma forma que demarque exatamente de qual lado nós estamos, para ser mais básica, de qual lado nós estamos e de qual é a posição da política externa brasileira. Isso precisa ficar claro. Nesses 5 meses, a política externa brasileira teve alguns movimentos estranhos, eu diria, em que parecia, assim como em outros ministérios, parecia que não estava muito alinhada a posição do Lula com o Itamaraty. Isso gerou, assim, até na esquerda, uma verdadeira histeria também, principalmente, vou colocar como marca de corte aqui, aquela votação na ONU, né, que o Brasil condenava a Rússia. Ali mostrou, eu não acredito que é uma política estratégica, né, do Brasil, de pendular, né, de cada hora estar de um lado, mas que demonstrou uma certa falta de alinhamento estratégico do que fazer na política externa. E a questão da integração sul-americana, ela parece estar mais clara. Então, quando o Lula entra para falar de política externa, entra para falar da posição do Brasil, parece que está mais marcado, mais claro, e acho que ele precisa fazer isso cada vez mais. E mostrar, e ao fazer isso, mostrar que o nosso projeto, né, o projeto que foi eleito nas urnas, é diferente do projeto bolsonarista. Não ter medo de falar, né, de como nós estamos posicionados no sistema internacional, quais são os nossos aliados, e de que nós temos uma política amistosa com nossos países vizinhos, apesar das diferenças, e queremos levar adiante a integração, que é benéfica para o Brasil, né? O Brasil é um dos maiores beneficiadores da integração econômica e política sul-americana. Então, vai dar armas, obviamente, porque a gente vê aí o papel da mídia, né? Mas acho que faz parte de uma demarcação de projeto e de que soa até mesmo para a militância de uma forma muito pedagógica e é extremamente necessário. Pedro Marim. Bom, antes eu quero retificar, eu acho que na resposta anterior eu falei trópico de Capricórnio, mas eu me referi ao trópico de Câncer, onde
corta o México ali, né? Bom, vai armar o bolsonarismo... De São Paulo para baixo, é só Curitiba, Florianópolis, aí para... Exato. Que, curiosamente, é uma região ali que aí sim as pessoas se comportam dessa forma, né? Os líderes, etc. Bom, eu acho que sim, isso dá munição para o bolsonarismo, dá, mas como a Rose disse, basicamente qualquer coisa que o Lula fizer dá munição para o bolsonarismo, né? Então não se deve tomar essa régua para manejar as coisas, especialmente a política externa, que é um campo em que o Lula, primeiro, ele faz bem, segundo, ele está colocando bastante peso nisso, né? E colocou desde a campanha, a propósito, né? Prometeu essa volta do Brasil ao cenário internacional. O que, em relação à Venezuela, é bastante importante, e aí, já que a gente está falando de narrativas, né? É bom a gente lembrar que quando a gente viveu a pandemia, e especialmente quando o Amazonas estava sem ar, a Venezuela ofereceu oxigênio. Do ponto de vista logístico, era mais fácil trazer oxigênio da Venezuela do que levar enfim, de outras regiões do Brasil, para Roraima, por exemplo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro simplesmente se negou, não falou com a Venezuela, embora se tratasse de uma questão humanitária, embora se tratasse de pessoas morrendo sem ar, de brasileiros morrendo sem ar, e eu acho que isso também tem que ser bastante lembrado, né? A política do Lula em relação à Venezuela, e eu penso em relação à América do Sul em geral, é uma política bastante realista, e esse que é o ponto. Até quando ele fala em narrativas, que foi uma coisa que a imprensa bateu muito, ele faz dando um recado ali para o Maduro de que, olha, você tem que moderar a situação interna, você tem que reforçar a democracia venezuelana para fazer uma contranarrativa. Então, assim, ele deu um recadinho ali, de uma forma, é claro, ele não bateu no peito e falou, ou você faz isso, ou a gente vai invadir o seu país, como alguns aloprados bolsonaristas falavam durante o governo Bolsonaro, e a imprensa, pelo jeito, achou isso ruim, o que é uma coisa muito curiosa, porque, de novo, reforço o que eu disse, eles querem ser mais realistas do que o rei. Para terminar, eu acho que o Lula, em relação à Venezuela, ele está perseguindo uma política que ele tentou, que ele conseguiu fazer quando Bush estava no poder, que é intermediar as relações Estados Unidos-Venezuela, impedir que essas relações, que os Estados Unidos adotem uma posição muito radical contra a Venezuela, e ao mesmo tempo moderar o discurso interno venezuelano, e especialmente a política externa venezuelana. Então, é bastante realista e não é para tanta gritaria assim, não deveria ser. Ana Prestes, só para falar assim, de uma repercussão, que eu acho que nem vale a pena comentar, mas só para citar, Luciano Huck, enfim, tirou foto com venezuelanos, fez uma graça e insistindo de que, enfim, reforçando a ideia de que essa posição, um tanto quanto desproporcional, digamos assim, né, em relação à Venezuela. Ana Prestes. Sim, o Luciano Huck e vários outros tiraram casquinha, né? Porque como já caiu muito no senso comum, e nisso o Lula acerta muito de dizer que é realmente uma narrativa muito eficaz, e o Lula fala isso, né? Você pode ir lá no interior, viajei, fez campanha, chegava nos lugares, e as pessoas nem sabem onde é a Venezuela, mas ela sabe reproduzir aquele discurso, aquela narrativa de que é uma ditadura e etc. E eu concordo, acho que foi Pedro que falou isso, que, na verdade, a fala do Lula é uma fala de um recado também para o Maduro e para a Venezuela. E, se eu não me engano, o Lula ele chega a falar assim, eu tenho certeza que você tem uma narrativa melhor, ele usa a palavra melhor, tem que melhorar essa narrativa aí, no sentido de
de dar uma chacoalhada também na Venezuela, no processo venezuelano, que olha, a gente estamos aqui, todo mundo, para a gente conseguir transmitir, somos países vizinhos, somos países que têm cooperação, estamos juntos na América do Sul, queremos ajudar o povo venezuelano e dar uma chamada. Isso não foi explorado, foi explorado de forma muito oportunista, né? De uma forma muito oportuna, essa fala do presidente Lula, inclusive por outros presidentes, como o Laipu e o Boric, da forma como eles quiseram modular a fala do presidente Lula com essa questão da narrativa. Eu concordo muito com a fala da Rose em vários aspectos. E um deles que Pedro e Rose disseram, e eu concordo, qualquer coisa que o Lula fizer, o bolsonarismo vai explorar. Mesmo que Lula não apareça do lado de Maduro, aí vão recuperar foto, mas aí apoiou tal. Não adianta. Qualquer coisa que fizer vai ser explorada. Então, que se siga um rumo consistente. E aí eu queria falar disso que eu concordo com a Rose, de toda a política externa do governo Lula, parece que aquela em que se pisa mais firme e de forma mais convicta, preparada e consistente é com relação à América do Sul, é com relação à América Latina, dá essa sensação. Ao longo desses últimos meses, em que a gente ficou analisando a política externa com relação a essa proposta do presidente Lula de se colocar como um negociador no maior conflito do século, talvez, né, e que vai definir a geopolítica do próximo período, em muitos momentos a gente teve a sensação de ser algo um pouco improvisado, às vezes, errático, com sentidos que às vezes a gente não conseguia interpretar muito bem, o famoso voto lá na resolução da ONU de um ano da guerra, parece que foi se ajustando. Mas com relação à América do Sul e a prioridade dessa integração, eu acho que tem que ir por aí também. Eu acho que eu acho que está muito preparado, muito consistente a política externa do presidente Lula nesse sentido. Então, que se diga realmente o que se pensa, sem ficar com receio de que uma ou outra pauta vá cair nas graças do bolsonarismo para ser explorado como forma de atacar o governo. Obrigado, Ana. Uma quinta pergunta. A reunião foi um sucesso do ponto de vista de trazer todos esses presidentes para Brasília, né, e colocar novamente a América do Sul, digamos, no mapa, na rota da integração. Mas a volta da Unasul ainda não veio. Por que vocês acham que isso aconteceu? O que deve ser feito nesse sentido? E qual deve ser o principal papel da Unasul caso ela retorne? Pedro Marinho. Bom, essa é uma pergunta que precisaria de muito tempo, né? Bom, eu acho que primeiro existe um elemento aí, digamos, da política interna de cada país. Com isso, eu quero dizer que a chamada primeira onda rosa, né, tinha, quer dizer, a ascensão de líderes progressistas na América do Sul e na América Latina em geral, tinha um caráter, eram líderes mais próximos, mesmo com as divergências que havia, tinha um sentido mais conjunto. Hoje a gente tem, por um lado, essa nova esquerda, essa chamada nova esquerda. Por outro lado, a gente tem a velha direita, né? O caso do Equador, por exemplo, é claríssimo. Por outro lado, você tem a ascensão de uma nova direita, ou de uma extrema-direita, a la Calipol, a la Mário Abdo no Paraguai. Então, é uma situação política muito mais fraturada. O segundo elemento que eu colocaria embora a situação mundial seja mais favorável para a América do Sul em geral, no sentido de que, bom, o mundo está fraturado entre duas grandes potências, num cenário de guerra e de preparativos para mais guerras, e que a gente poderia, portanto, se beneficiar
tentando navegar entre essas duas potências, né? Embora esse cenário esteja posto, me parece que existe uma tentativa de cada país de tentar se beneficiar, achar que sozinho vai se beneficiar mais do que se negociar em conjunto, o que é exatamente o sentido contrário do que se via ali entre 2000 e 2010, que era para fazer frente a uma pressão unilateral dos Estados Unidos, os países tinham que aumentar a sua integração. Então, me parece que tem muitos países estão querendo fazer isso, quer dizer, ao invés da gente se juntar e tomar uma posição única para negociar tanto em relação à China quanto em relação aos Estados Unidos, existem países que querem se beneficiar como cabeças de ponte de uma ou da outra potência, e, portanto, não vão apostar, a menos que a situação realmente mude, numa maior integração. Como fazer isso, né? Como promover essa integração? Sinceramente, eu não tenho resposta para isso num cenário desse. Eu acho que o cenário teria que mudar, talvez quando os conflitos dos Estados Unidos com a China escalarem mais, se tenha a necessidade de fazer isso para esses países que estão querendo se beneficiar unicamente, mas eu acho que tem que ser tentado e enfim, é o que o Lula tem tentado fazer, né? Ana Prestes. Tem duas frases do discurso do Lula hoje, de manhã, que ficaram bem marcadas, assim, e uma observação que ele fez. Uma frase é: a América do Sul nós voltamos a olhar para a nossa região coletivamente, né? O olhar coletivo. É o fim da fragmentação. E ele fala também: a América do Sul volta a ser prioridade do Brasil, na política externa brasileira. E ele fala também: deixamos de ser uma referência geográfica para ser uma realidade política, no sentido de... Só que ele fala também no discurso: mesmo que ainda não tenhamos, qual será o nosso instrumento? Voltou? Melhorou? Ou não? Tá normal para mim. Tá normal? Tá. Foi a minha que balançou, desculpa. Então foi. Mesmo que não tenhamos ainda definido ou desenhado um instrumento político, ou seja, foi um recado de que não existe um consenso realmente com relação ao Unasul, embora vários países estejam comprometidos com o retorno da Unasul, como a Argentina, a Bolívia, o Brasil, não há um consenso. Eu também concordo com o Pedro que isso aí daria uma discussão bastante longa, assim, vários aspectos da constituição de um instrumento como esse, e tem muita gente jogando contra, digamos assim, né? Tem muita incidência de quem não quer que isso dê certo. Se um bloco menor de integração mais econômica, como o Mercosul, existe tanta dificuldade, imagina quando você amplia e, ao mesmo tempo, aumenta a diversidade regional, aumenta uma série de pressões que muitos dos países sofrem, principalmente os países do Pacífico, né? O Chile sofre muita pressão por conta do Tratado do Pacífico. Então, não é simples. Eu diria que a primeira tentativa de constituição da Unasul, algumas coisas funcionaram muito bem, a integração, o braço de saúde, digamos assim, da Unasul, que era coordenado pelo Temporão, que já foi ministro da Saúde no Brasil, as iniciativas de você... Uma coisa muito ousada que teve na Unasul, que foi a iniciativa de integração das defesas. Por que muito ousado? Porque os Estados Unidos consideram isso aí uma afronta a eles, né? Inclusive, estava aqui no Brasil, se não me engano, nessa semana, nos últimos dias, a responsável pelo Comando Sul, e fez várias falas de preocupações, digamos assim, com relação à integração sul-americana. Então,
é importante que o Brasil esteja neste lugar de conseguir dar essa perspectiva, estamos nos olhando coletivamente, novamente, estamos construindo uma realidade política e a gente espera que possam ser vencidos esses obstáculos, porque a gente sabe como é importante ter um bloco mais consolidado aqui na América do Sul. Rose Martins. Eu concordo em grande parte com o que o Pedro e a Ana trouxeram. Não quero ser muito repetitiva, mas eu acho que a gente precisa considerar esse encontro como um pontapé inicial, porque não vai ser fácil. E eu acho que também não vai ser fácil por causa das realidades internas que a gente tem agora, mas também pelo como foi agressivo o processo de esvaziamento da integração regional. Né? Como a mudança de governos no Brasil e na Argentina especialmente conseguiram fazer com que a Unasul fosse muito enfraquecida e esvaziada. Isso começa com o Temer e com o Aloysio Nunes, depois o José Serra e o Aloysio Nunes. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque na época eu trabalhava na Fiocruz, eu pesquisava diplomacia em saúde na Fiocruz, e a gente estava fazendo uma série de entrevistas, e eu entrevistei uma ex-funcionária do ISAGS, que a Ana falou, que era o braço de saúde da Unasul, né, era uma instituição com sede no Rio de Janeiro, né, ali na Avenida Rio Branco, que fazia, ligada à Unasul, que buscava fazer pesquisas em comum, enfim, traçar uma estratégia de saúde em comum para os países da Unasul, que poderia ter sido muito útil na época da pandemia, mas que foi completamente esvaziada. E aí, nessa entrevista que a gente fez, confidencial, eu lembro que ela falou das articulações do Temer, pessoalmente do Temer, do José Serra, para esvaziar a Unasul, para realmente criar uma espécie de pânico nos países ali, e isso foi potencializado depois com o Macri na Argentina. E aí foram esvaziados os ISAGs, né, o braço da saúde, o Conselho de Defesa Sul-Americano, que, como a Ana mesmo diz, era uma ideia muito ambiciosa, né, que almejava fazer exercícios militares conjuntos na região, criar uma espécie de uma base industrial em comum do setor bélico. Enfim, foi um processo de esvaziamento muito agressivo da integração latino-americana que tinha, sul-americana, que tinha ali a Unasul como o grande modelo, né, que o Brasil levou adiante, principalmente. Então, esse processo foi uma verdadeira bomba, e não vai ser fácil agora, dada também o quadro, a conjuntura atual, levar adiante, porque os países estão em momentos políticos e econômicos também bastante complicados, né? Eu acho que a gente tem que enxergar esse encontro no Brasil como pontapé inicial e entender o que pode vir daí, mas acho que vai ser uma articulação política com muito esforço e talvez muito mais demorada do que a gente espere, do que foi, por exemplo, que veio uma espécie, né, de estalar de dedos à volta da CELAC, porque a gente tem aí, por exemplo, a gente vai ter eleições na Argentina, né, então a gente também não sabe o que vai sair de lá. A Argentina tem um peso fundamental quando a gente está falando de integração sul-americana, então eu acho que é realmente um quadro muito difícil, mas eu acho que uma iniciativa muito louvável. O Lula tem um papel de diplomacia presidencial muito forte, e a posição natural do Brasil de ser um país que está recebendo esses líderes e que deseja que a organização volte, já é bastante significativo, mas é um caminho que eu acho que vai ser longo e árduo. Gente, a gente está chegando ao fim, então eu vou fazer aquelas perguntinhas que vocês têm que responder em 1 minuto e não 3. Uma pergunta, na verdade. Vocês acham que virá o momento em que Lula vai se manifestar de forma semelhante em relação a Cuba? Ana Prestes, começa você. 1 minuto. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que o Lula, ele é muito, muito claro com relação à posição dele com relação a Cuba. Estou tentando lembrar aqui, na posse veio o vice-presidente, né? Não veio o Dias-Canel, então não teve também muito alarde sobre Cuba no momento da posse. Mas pelo que eu percebo, pelo que eu conheço do presidente Lula, eu acho que ele tem até uma profunda relação partidária, inclusive, enquanto PT também, com
com Cuba e teve uma relação importante com o Fidel também. Eu não acho que seria nenhuma saia justa para o presidente Lula se posicionar contra o embargo econômico de mais de 6 décadas que o povo cubano enfrenta de forma tão altiva, vitoriosa, produzindo vacinas em meio à pandemia, enfrentando falta de itens muito básicos por causa de um bloqueio completamente assassino, né? Então eu acho que o presidente Lula não ficaria numa saia justa se precisasse em algum momento, como pode vir a acontecer, de se encontrar aí com Dias-Canel em diferentes oportunidades. Rose Martins. Eu concordo com a Ana, acho que o Lula, até pela tradição ali de posição do PT sobre a questão cubana, acho que o Lula não vai, seria muito decepcionante se o Lula tivesse alguma mudança de discurso em relação a Cuba, porque ele já se posiciona assim, né, tem entrevistas do Lula, várias falas dele de solidariedade com o povo cubano, sempre falando também do embargo. Então, acho que não seria muito, eu acho que se ele mudasse essa posição, seria muito decepcionante. E acho que um pouco sobre o que eu falei, da posição dele sobre a Venezuela, acho que precisa sempre se posicionar para ter esse marcador aí de qual que é o nosso projeto, de qual que é a política externa, pelo menos para a região latino-americana. E Pedro Marim. Bom, eu acho que, de certa forma, você veja como o mundo dá voltas, né? Porque, de certa forma, eu acho que é mais grave o que o Lula fez essa semana do que ele fazer o mesmo em relação a Cuba, né? Porque o grande demônio virou a Venezuela nos últimos anos, etc. Então, eu acho que ele não teria muitos problemas. De certa forma, também a solidariedade em relação a Cuba, até por ser uma coisa de maior trajetória, especialmente em relação ao bloqueio americano, etc., tem sido reforçada, né? Inclusive, esse ano vamos ter mais um encontro de solidariedade a Cuba, em Belém, se eu não estou enganado. Então, eu acho, não me impressionaria, o que me impressionaria é se o Lula, sim, como a Ana e como a Rose falaram... Eu estou falando até a posição do Boric, eu estou falando de chegar e abraçar Cuba como ele abraçou a Venezuela. Eu acho que sim, eu acho uma mudança tranquilo. do Lula nesse sentido também, não. Acho que sim, eu acho tranquilo. Eu acho realmente que no discurso público a Venezuela ficou mais, nos últimos anos, ficou mais relevante assim do que Cuba, para a direita, né? Tá certo. Gente, eu queria agradecer muito a conversa, foi ótima. E lembrar, Ana, Pedro, Rose, sempre aqui, debatendo outubro, e a gente vai encerrar hoje com a fala do Lula. Então, quem ainda não viu o início da coletiva de imprensa, quando o Lula saúda a imprensa, que a gente pôs um pedacinho no começo, a gente vai pôr a fala inteira da abertura. Tchau, tchau, valeu, boa noite a todos e todas. Tchau. Tchau, tchau. Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário
é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam: não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial,
ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul. Nós já tínhamos criado uma vez. E é possível criar outra vez. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país.